Bom, meus amigos, eu gostaria de falar um assunto muito polêmico e muito sensível sobre os padres católico apostólico romano. Olha que diário que foi encontrado pela polícia, o diário de um padre. Espero que não revire o estômago de vocês. Idade: 7, 8, 9, 10. Sexo: masculino. Condição social: pobre. Condições familiares: de preferência, um filho sem pai, sozinho ou com uma irmã. Onde procurar? Nas ruas, escolas, famílias. Como fisgar? Aulas de violão, coral, coroinha. Importantíssimo: prender a família do garoto. Possibilidades: garoto garinhoso, carente de pai, sem moralismo. Você acaba de ouvir o diário de um padre condenado a 15 anos de prisão por abusos sexuais. O nome dele: Tarcísio Tadeu Esprícigo, Tarcísio Tadeu Esprícigo. No ano de 2000, na cidadezinha de Agudos, São Paulo, ele ensinava música para um garoto de 9 anos. Essa era a fisgada. Pagamento: favores sexuais prestados durante um ano. Feitas as primeiras denúncias no ano de 2001, o que a Igreja Católica fez? Transferiu esse padre Esprícigo para Anápolis, na Goiânia, a cidade de Anápolis. O que aconteceu nessa cidade de Anápolis? A história se repetiu. Ele pegou mais duas crianças, uma de 13 anos e outra de 5, uma de 13 e uma de 5. Bizarro, mas nada em comum. Escândalos assim têm acontecido nos últimos anos no mundo todo. Só nos Estados Unidos foram 4.392 sacerdotes católicos denunciados por esse tipo de crime entre os anos de 1950 e 2002. A bomba sobre a sexualidade dos padres estourou lá fora, nos Estados Unidos, no ano de 2004, com a publicação do relatório John Jay, um estudo comendado pela própria Confederação de Bispos Católicos dos Estados Unidos, a Faculdade de Justiça Criminal John Jay de Nova York. Foi de lá que saiu dados sobre a existência de milhares de padres acusados de pedofilia nos Estados Unidos. Tudo apurado a partir de acusações feitas às dioceses, não à polícia, às dioceses. A iniciativa de pedir o relatório foi o ponto culminante de um escândalo que tinha começado 2 anos antes, quando o então arcebispo de Boston, cardeal Bernard Law, que já deve ter ouvido falar, confessou ter protegido um padre que, sabia ele, tinha molestado crianças. Daí para frente, acusações e processos se avolumaram, trazendo à tona casos que tinham acontecido desde a década de 1940. Que coisa interessante, hein? Padres acusados de abusos sexuais. E o problema não é só eles. Tribunais de Justiça dos Estados Unidos e da Irlanda já decidiram que a igreja, como instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, é tão responsável quanto os padres pelos crimes que esses padres cometeram. No ano passado, 14,7 mil crianças irlandesas receberam um total de 1,3 bilhões de euros em indenizações por terem sofrido violências sexuais nas mãos de quem? Nas mãos de padres, sacerdotes. Nos Estados Unidos, a Arquidiocese de Boston foi condenada em 2002 a pagar 85 milhões de dólares a 552 vítimas. Em 2007, 600 milhões de dólares para 500 pessoas molestadas por quem? Por padres. Olha que coisa interessante. Além disso, o escândalo se avolumaram até nas altas cúpulas. O cardeal austríaco Hans Hermann Grauer
chefe da igreja de seu país, e o arcebispo George Pell, da Austrália, chegaram a se afastar dos cargos nos últimos anos após acusações de pedofilia. É evidente também que a Igreja Católica não detém o monopólio dos escândalos sexuais. No Sri Lanka, vamos agora para o Sri Lanka. Por exemplo, um monge budista se matou após ser condenado a 20 anos por pedofilia. Nos Estados Unidos, um rabino de Nova York foi preso no ano de 2006, acusado do quê? De molestar crianças. Mesmo assim, não dá para negar a associação entre padres e abusos sexuais. E a pergunta é óbvia, é uma pergunta super óbvia. Por que num ambiente que prega a castidade, a retidão moral, essas coisas acontecem tanto? Há várias hipóteses possíveis, nenhuma excludente. Número 1, falta de punição. Os líderes locais da igreja abafam os casos, deixando os abusadores livres da justiça comum. Nisso, eles ficam soltos para continuar praticando crimes. Dos 4.392 padres acusados no relatório John Jay, por exemplo, só 14,1% foram denunciados à polícia, o resto abafados. Porque o resto morrem dentro das próprias dioceses, acobertada por líderes como o cardeal Bernard Law. O caso de padre Tarcísio também ilustra isso. Em vez de denunciá-lo à justiça, seus superiores apenas transferiram-no de paróquia. Ele foi para Anápolis, Goiânia, e ele pôde continuar agindo. Número 2, por quê? O padre é uma figura respeitada no seu círculo social. Terceira hipótese é o celibato, uma das mais polêmicas instituições da igreja e uma das mais antigas. A origem do celibato se confunde com a das próprias religiões. Sua função, historicamente, é fazer com que o religioso se desapegue do mundo material. Esse primeiro vídeo, eu espero que vocês gostaram sobre esse assunto muito delicado.